Olá pessoal, eu sou Rodrigo Fercinetti do Escritório Brasil Salomão. Estamos aqui tratando de mais algumas inovações dentro da área do direito do trabalho, né? Tivemos recentemente alguns precedentes repetitivos divulgados pelo TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Nós estamos aqui com a nossa sócia, doutora Tainá, para tratar de alguns dos assuntos que direta e indiretamente foram objeto desses precedentes repetitivos. Questão que eu gostaria que você trouxesse para o nosso público, Tainá, primeiramente muito obrigado por estar conosco aqui, seria com relação aos pedidos de rescisão indireta. Nós tivemos algumas inovações nesse sentido? Sim, Rodrigo, exato, tá? Nos casos de pedido de rescisão indireta, a gente teve duas modificações, tá? Todo trabalhador, ele tem direito a um intervalo para descanso e refeição de 1 hora e ele também tem direito ao pagamento das horas extras. Se esses dois pontos, eles não forem verificados, eles não forem realizados pelo empregador, tá? O colaborador, ele vai poder entrar, sim, com uma ação trabalhista com um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, como que funciona? O empregador, primeiramente, ele tem que conceder esse intervalo de 1 hora, tá, para o funcionário, e sempre que esse colaborador ele realizar as horas extras, essa hora extra ela tem que ser computada, tá, no cartão de ponto desse colaborador, e ela tem que ser paga em holerite. Se por um acaso isso não acontecer e esse colaborador entrar com essa rescisão indireta, o juízo ele pode conceder a rescisão indireta desse contrato de trabalho, tá? E o colaborador ele vai ter direito ao pagamento das verbas rescisórias como um pedido sem justa causa. Então aí ele vai ter direito a receber saldo de salário, o aviso prévio, tá? 13º, férias proporcionais e também a emissão das guias de FGTS e de seguro-desemprego. Entendi, muito bem. E qual seria a penalidade, melhor dizendo, em caso de uma reversão da dispensa por justo motivo? Certo. Teríamos alguma penalidade para o empregador? Sim, nesses casos, como que funciona, tá, Rodrigo? O colaborador, ele pode ser dispensado por justo motivo, justa causa, né? Ele realiza aí durante o contrato de trabalho algumas penalidades e o empregador pode dispensar ele nessa modalidade. Se ele ingressar com uma ação, tá, trabalhista, pedindo a reversão dessa justa causa e o juiz entender que ele tem direito a essa reversão, o empregador ele vai ter que pagar uma multa para esse colaborador referente a um salário desse colaborador. E também é importante destacar que no caso da rescisão indireta, se o colaborador também entrar com a rescisão indireta e houver essa rescisão, tá? Ele também tem direito ao pagamento dessa multa. Tivemos alguma inovação, alguma mudança de orientação com relação àqueles profissionais com jornada externa, como é o caso dos motoristas envolvendo a questão do pagamento de horas extras? Perfeito, sim, tá? Nós tivemos sim, como você mesmo mencionou, nesse caso dos motoristas, todo empregador que tiver esse serviço externo, né, fora ali daquele ambiente de trabalho, ele tem que realizar o controle da jornada de trabalho desses colaboradores. Normalmente esse controle, ele acontece por meio de aplicativos, tá? Então, se ocorrer desse colaborador ingressar com uma ação trabalhista, a empresa ela tem que demonstrar esses cartões de ponto, né, que eles realizaram durante a jornada desse colaborador para comprovar essas horas extras. Então, se o colaborador realizou qualquer hora extra, ela tem que estar computada nesse aplicativo. E para aqueles empregados que trabalham para mais de um empregador? Nós tivemos alguma. Aliás, hoje isso é Muito muito comum, comum, né? sim. Na área da saúde, temos o caso do Uber também, que geralmente a pessoa faz uma outra jornada. Como que fica a responsabilidade de cada um desses empregadores em caso de uma reclamação trabalhista? Certo, vamos lá. Como você mesmo disse, hoje em dia isso é muito comum. Então, por exemplo, uma auxiliar de limpeza, que presta um serviço para várias empresas concomitantemente. Então, ela trabalha um dia na empresa X, um dia na empresa Y. Como que funciona? Se essa colaboradora ela ingressar com uma reclamação trabalhista, a responsabilidade dos tomadores ela é subsidiária, tá? Todos eles responderão pelas ações trabalhistas, né, pelos pedidos dessa funcionária. Nem o X, nem o Y vai estar livre de responder por qualquer pedido que esse colaborador fizer, tá? Então, olha só, uma dica interessante, né? Você tem que se responsabilizar e acompanhar, monitorar Correto. a vida do seu
empregado, mesmo com relação àquilo que ele faz fora da jornada, fora do Exato. ambiente, porque você pode recair Sim, você contra pode ser esse empregador responsabilizado. algum tipo de responsabilidade. Com relação àqueles empregados que trabalham em ambiente frio, como câmeras frias, tivemos alguma inovação com relação às pausas que são obrigatórias? Sim, como que funciona, tá? Nos casos em que os colaboradores, eles trabalham aí em ambientes artificialmente frios, né? Como você mesmo mencionou, câmara fria, como que funciona? Todo colaborador que laborar por mais de 1h40 dentro dessa câmara, ele tem que ter uma pausa térmica para recuperação. Então, a cada 1h40 que ele ficar dentro da câmara realizando as suas atividades, pelo menos 20 minutos ele tem que estar fora da câmara. Então, por 20 minutos ele tem que ter esse descanso. Olha só. E para os profissionais que trabalham em ambientes que envolvem combustível de aeronave ou alimentação com relação ao gás GLP, nós tivemos algum tipo de inovação com relação a essas questões? Sim, nesses dois casos, como que funciona, tá? Os colaboradores que trabalham aí nesse abastecimento de aeronave, eles já têm direito a um pagamento que é o adicional de periculosidade, tá? O adicional de periculosidade, ele é 30% sobre o salário base desse colaborador. E o que aconteceu? Também será pago aos funcionários que estiverem nessa área de risco do abastecimento. O entendimento é que eles também terão direito a esse pagamento de 30%. Tá? E é interessante, que é importante destacar, que isso é diferente de, por exemplo, um abastecimento de um veículo comum. Então, um frentista, ele tem direito ao pagamento do adicional de periculosidade. Porém, o pessoal que está ali naquela área de um posto, ele não vai ter direito a esse pagamento. Diferente do pessoal da aeronave, que vai estar ali nessa área de risco, eles têm o direito ao pagamento de periculosidade de 30%. Tá? E já nesses casos que você mencionou, do abastecimento das empilhadeiras, tá? O que acontece? Esses colaboradores, eles também vão ter direito ao pagamento do adicional de 30%. Por quê? Isso acontece muito de forma habitual. Mesmo que seja em curto período, porque é ali uma troca rápida, esse funcionário, ele está exposto a esse agente. Então, há o entendimento que ele também tem direito ao pagamento do adicional de periculosidade. Perfeito, muito bom, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Tainá. Bom, pessoal, como vocês viram, mais algumas inovações recentes dentro da área trabalhista. Você pode acompanhar assuntos como esse, tá? Alterações legislativas, precedentes de tribunais, seguindo os nossos canais no YouTube, no Spotify, bem como as nossas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, basta enviar a sua mensagem que nós responderemos rapidamente. Muito obrigado e até a próxima.